Meus nobres e queridos irmãos, nobres e queridas irmãs, estamos retornando mais uma vez, continuando o nosso estudo desses ensinamentos que tanta luz nos trazem. E agradecemos sempre ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que sempre ela nos concede de podermos nos dirigir aos amigos em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Mestre Jesus de Nazaré. Que Deus Pai Todo-Poderoso glorifique sempre o coração da nossa querida Rainha, que tanto nos ama, e que ela abençoe seus familiares, abençoe seus lares, e que esses ensinamentos façam morada na mente e no coração de todos os irmãos que nos ouvem. Os nossos ensinamentos da manhã de hoje giram em torno de um assunto que há muito tempo ele vem nos preocupando, porque a gente confronta isso com os ensinamentos da doutrina espírita e chegamos a uma conclusão de que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não a doutrina, de maneira nenhuma. O nosso estudo de hoje, para a reflexão dos amigos, certamente existirão aqueles que não concordam com isso. Mas nós temos convicção de que esse estudo está sedimentado em verdade. A humanidade precisa descrucificar Jesus. No decorrer do nosso estudo, nós vamos ver por que é necessário que façamos isso. A humanidade precisa crescer espiritualmente. Na oração de Jesus pelos seus discípulos, entre outras coisas, ele diz: "E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Você retira tanta coisa bonita de um ensinamento como esse. Está registrado em João, capítulo 17, versículo 5. Após isso, iniciou-se o drama do Calvário. Drama que poderia ter sido evitado pelo homem, uma vez que Jesus, ele não veio para desempenhar a sua missão divina e terminar em um calvário infamante. Tudo isso foi fruto patente da tremenda ignorância moral da espécie humana. Agindo assim, a humanidade de então construiu um karma coletivo de tal magnitude que até hoje sofre as consequências desse ato cometido há mais de 2000 anos e que continuará por mais algum tempo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele poderia muito bem ter se manifestado neste planeta, cumprido a sua missão divina,
disseminado seu evangelho, seus ensinamentos, seus exemplos, e após o cumprimento da sua missão, retornar ao seu reino normalmente. Mas era um cordeiro no meio de lobos, e a espiritualidade superior sabia disso, quando programou a missão de Jesus no planeta. Desenrolou-se o drama do Calvário, manchando a superfície do planeta com as emanações energéticas maldosas do ódio, do orgulho, do egoísmo, do desprezo, do desrespeito, da prepotência, do escárnio, da hipocrisia, do ciúme, da vaidade, da traição, da miséria moral, da humilhação, da afronta a uma autoridade crística absolutamente divina, e tudo isso terminou num assassinato. Com esse ato maldoso, ignorante e inconsciente, pois foi o próprio Mestre quem disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O homem impregnou a atmosfera e a psicosfera do planeta com uma quantidade de energia negativa tão grande que até hoje a humanidade sofre terrivelmente com isso. Nosso Senhor Jesus Cristo sabia perfeitamente que aquele ato cometido pela humanidade de então iria acarretar milênios de sofrimento, e durante o próprio ato, a espiritualidade superior manda um último aviso através da esposa do próprio Pilatos. E, estando ele assentado no tribunal, a sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Está registrado em Mateus, capítulo 27, versículo 19. A energia negativa já estava em plena atuação. A doutrina espírita cataloga em sua codificação um fenômeno que conhecemos como psicometria. Psicometria é a faculdade que tem algumas pessoas de lerem impressões e recordações ao contato de objetos comuns. É faculdade mediúnica e pertence aos fenômenos de efeitos intelectuais ou subjetivos. São os que ocorrem na esfera subjetiva, não ferindo os 5 sentidos, senão a racionalidade e o intelecto. São eles: a intuição, a vidência, a audiência, desdobramento, psicometria, psicofonia e a psicografia. A intuição, a vidência, a audiência, desdobramento
e psicometria ocorrem quando o espírito do médium, em fase especial ou não de transe, fica num estado de lucidez espiritual, percebendo pelos sentidos espirituais. A psicografia e a psicofonia ocorrem por ação direta de uma entidade espiritual sobre o médium, ocupando parcial ou totalmente a sua organização. O psicômetra, quando toca em um objeto, entra através da energia que está no referido objeto, particularmente do seu último possuidor, ele entra em contato com o subconsciente do último dono daquele objeto e descreve características dele. Esse é o fenômeno da psicometria. Existe também a psicometria de ambiente. Se num determinado lugar ocorreu um crime, a cena está gravada. Naquele ambiente, a cena está gravada naquele local. Ao chegar ali, o psicômetra, ele pode descrever o que houve, porque ele vê a cena que está ali gravada. Enquanto os responsáveis por aquela cena, pelo crime, se lembrarem do que ali aconteceu, existe uma briga num determinado ambiente. E naquela briga ocorre um crime. A cena está gravada naquele local. A energia negativa está por ali. Enquanto um dos dois ou mais se lembrar do ocorrido, é como se ele jogasse combustível naquela cena e ela fosse realimentada, o fogo se reacendesse. Enquanto alguém se lembrar do fato que ali ocorreu, a cena se reacende. Foi por essa razão que nosso Senhor Jesus Cristo nos recomendou o perdão, não só o perdão, que nós falamos em um vídeo anterior a respeito do perdão, e explicamos o porquê que Jesus ensinou durante toda o seu messianato a respeito do perdão, porque nós somos sensíveis demais e nos ofendemos com qualquer coisinha. Por isso que Jesus nos ensinou a perdoar. Mas, com o passar do tempo, com o progresso, com a evolução, o espírito vai chegar à conclusão de que ele não tem mais necessidade de perdoar, porque ele não se ofende. Então, não tem necessidade. Mas Jesus ensinou o perdão nesse sentido também. Perdão com o esquecimento da falta. Isso é extremamente importante. Se você perdoa, mas não esquece, um dia desse, eu vi um vídeo de um companheiro falando que o perdão podia ser proporcionado, mas que a pessoa não esquecesse. Isso não existe.
O principal do perdão é o esquecimento. Jesus ensinou isso. Perdão com o esquecimento da falta, porque senão não existe perdão. Enquanto você estiver se lembrando do ocorrido, você realimenta aquela cena com energia negativa do que houve. E isso é uma prova de que realmente você não perdoou. Perdão é quando você não lembra mais do fato ocorrido. Não se lembra mais. Esquecimento da causa. Acabou. Aqui nós entramos no famigerado drama da paixão de Cristo. Veja como o assunto da psicometria vai se relacionar exatamente com isso, com realimentação de fatos ocorridos. Aqui nós entramos no famigerado drama da paixão de Cristo. A humanidade não permite que aquela energia negativa seja destruída. Não permite. Porque todo ano ela está sendo relembrada. E, o que é mais grave, comemorada. Semana Santa é comemorada. Como se pudéssemos comemorar dor, lágrima, sofrimento, morte. Como é que isso pode acontecer? Dá a impressão de que isso é coisa de gente doente. Comemorar um drama que abalou as estruturas do universo. É para se pensar nisso. Por quê? Porque aquela cena não se apaga da psicosfera da Terra. O drama do Calvário, com aquele drama, a humanidade adquiriu um karma tão violento de dor e de sofrimento, por ter feito aquilo com um Cristo de Deus, mostrando que ela, a humanidade, estava muito mais próximo da animalidade irracional do que de planos mais elevados. Meus amigos, não é à toa que nós estamos aqui neste planeta. Não é à toa. Sabe por quê? Porque nós não somos flor que se cheire. Nós não somos. Pelo amor de Deus, o que nós já aprontamos diante da lei eterna, em existências anteriores que tivemos, por misericórdia divina, e que por amor nos proporcionou isso, essas oportunidades reencarnatórias, e aportamos nesse planeta inúmeras vezes para afrontar aquela lei. O ser humano, ele não está aqui por acaso. Ele está por imposição da lei. Este planeta é planeta de expiação e de provas. Nós estamos verificando, observando, sendo testemunha de tanta coisa que dói
no coração, que sinceramente não gostaria de presenciar, de tomar conhecimento de tantas coisas. Mas nós estamos aqui para isso, porque tudo isso serve de ensinamento para nós. Por isso que estamos aqui, nos bancos desta escola, para aprender tudo o que essa faculdade tem a nos oferecer. E feliz daquele que sabe aproveitar essa bênção, sabe aproveitar os ensinamentos que este planeta tem a nos dar. Feliz daquele que sabe aproveitar isso. Todos os anos, com as comemorações da Semana Santa, da Páscoa, etc., a humanidade renova a lembrança de toda a cruzada de dor, angústia e sofrimento, não só de Jesus, que era o principal personagem, mas de todos aqueles que fizeram parte do seu messianato. Essa energia negativa produzida pela ignorância humana e que está impregnando a nossa atmosfera, preste atenção nisso, que isso é muito importante. Toda essa energia negativa que impregna a nossa atmosfera, os espíritos trevosos recolhem essa força deletéria, recolhem esses miasmas produzidos pela mente humana, que emite constantemente energia negativa através de pensamentos negativos para a atmosfera. Esses espíritos trevosos recolhem essa energia, levam para os seus laboratórios, nas cavernas, nos abismos do umbral, e lá os cientistas altamente inteligentes, dedicados ao mal, criam vírus, bactérias especializadas na produção de inúmeras pestes, doenças de maior ou menor intensidade, e lançam, espalham na atmosfera para que o ser humano, estando na frequência vibratória dessas doenças, fazendo parte do seu plano kármico, possam adquiri-las e até desencarnar por causa delas. Isso sempre aconteceu. As inúmeras doenças que dizimam inúmeras pessoas de tempos em tempos, como lepra, tuberculose, peste negra, câncer de todos os tipos, tifo, doenças venéreas, AIDS, doenças mentais, etc., etc., etc. Na maioria delas, são doenças criadas nos laboratórios do umbral inferior, umbral pesadíssimo, cavernas, abismos, por espíritos, cientistas altamente inteligentes, que sabem o que estão fazendo, mas que têm o coração voltado para a prática do mal, constroem doenças
e lançam na atmosfera, e nós, através da respiração, do contato, absorvemos essas doenças. Mas quem precisa passar por elas, quem está na frequência vibratória delas, quem está de uma certa maneira, constando no seu plano kármico, porque o inocente que não deve, ele não vai passar por isso. Essa doença última que está aparecendo aí, provocado por essa chikungunya, microcefalia, você pode ter certeza que isso aí é coisa provocada. Antes, tempos atrás, ninguém ouvia falar nisso. Mas já é uma nova modalidade. Aí você diz, e a lei divina? Não. A lei divina está com tudo sob controle. Nada passa de determinados limites. Agora, quem tiver na faixa de frequência daquilo ali, vai ter que passar por aquilo. Então, pessoal, o homem está fornecendo material mental para que a espiritualidade inferior trabalhe esse material mental, energia negativa, construa o mal e jogue sobre nós. Nós estamos dando material para eles. Estamos fornecendo o que eles precisam para construir armas e nos atacar. Tudo por causa dos nossos maus pensamentos. Então, é necessário que possamos tomar decisões a respeito da nossa vida. A doutrina espírita está recheada de ensinamentos nos ensinando como devemos proceder para que soframos menos. É só seguir, é só ler, estudar e praticar. Está aí os ensinamentos de Jesus. E tudo o que acontece na nossa vida tem como base o pensamento. Tudo começa aí. Quer ter um final feliz? Pensamento bom. Quer ter um final de sofrimento, de dor, de amargura, de angústia, de tudo que não presta? Pensamento mau. É só isso. A escolha é nossa. Nós temos livre arbítrio para decidir o que é melhor para nós. Agora tenha certeza, quando você começa a pensar no mau pensamento, em coisas más, o primeiro prejudicado é você. Não pense que você pensando, desejando mal ao outro, desejando mal a outra pessoa, o teu pensamento vai direto a atingir. Não, primeiro ela bagunça você. Você é o dono do pensamento. Primeiro ele prejudica você. E depois, o pensamento é projetado, vai ver se a pessoa vai merecer aquele teu mau pensamento. Se não merecer, ele volta para você. Se merecer, ele prejudica, mas também volta para você. Porque a origem é sua. Aquele pensamento é teu. O ser humano, por sua condição normal de espírito involuído, de espírito inferior, essa é a condição normal nossa, normalmente polui a atmosfera com a energia negativa dos maus pensamentos. E a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, muito mais ainda, por não deixar aquela cena dantesca extinguir-se da superfície do planeta, observemos a pobreza do cristão. Pobreza do cristão, especialmente
de uma denominação religiosa, quando só sabe apresentar Jesus pregado numa cruz, só sabe fazer isso. Jesus pregado numa cruz, as mãos cravejadas com cortes enormes de um prego gigantesco nas mãos, sangue derramando, coroa de espinho furando sua cabeça, os olhos inchados, o rosto inchado, banhado em sangue, feridas nos braços, no peito, da lança, dos joelhos, os pés com aqueles cravos enfiados, sangue derramando, o corpo banhado em sangue e praticamente nu. É assim que certos irmãos sabem apresentar Jesus. Será que durante a vida do Mestre, seus 33 anos, não existiram momentos de divina beleza vivida por ele? Eu acredito que sim. O Evangelho está lotado de passagens lindíssimas de Jesus, dignas de um Cristo de Deus. Meus amigos, prestem atenção a uma coisa. Eu não me recordo dos inúmeros livros que eu possuo, livros psicografados por médiuns seríssimos, livros ditados por espíritos de uma dignidade a toda prova. Eu não me recordo de ter lido algum livro falando de cidades espirituais, falando de colônias espirituais. Para dar exemplo, a coleção do André Luiz, 13 ou 14 livros dele, que fala da movimentação, especialmente de Nosso Lar. Eu não me recordo de alguma informação narrando comemorações da Semana Santa nessas cidades espirituais. Eu não me recordo. Se alguém se recordar, por favor, me diga aonde. Se existe comemoração, se existem essas lembranças do que fizeram com nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, do que fizeram ou não, quem sabe até nós, do que fizemos com Jesus aqui na Terra. Eles não falam disso não. Por que que o homem quer todo ano rememorar isso, relembrar isso, comemorar uma coisa tão feia, tão trágica, que precisava, se brincasse, até ser esquecida, por causa da vergonha que nos causa ter feito aquilo com aquele que acompanhou, estava presente no nosso parto cósmico. Jesus estava lá para acompanhar a nossa caminhada evolutiva. E um dia ele vai nos entregar a fonte de luz, como espíritos puros que seremos. Quem sabe até estará presente no momento em que nos tornarmos anjos. É o primeiro degrau na hierarquia
angelical, a situação de anjo. Seremos um dia, nós. E foi ele mesmo quem disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, nenhuma se perderá. Aquele ato cometido é um ato vergonhoso e a humanidade parece que sente prazer intimamente está comemorando uma coisa daquela. A gente fica analisando, mas isso faz parte da nossa evolução. Em tempos passados, alguns milênios para trás, nós fazíamos parte daqueles homens das cavernas, selvagens, brutos, que além de comer carne crua de animais, nós comíamos também carne crua dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos. O gosto de sangue está impregnado no nosso espírito. Eu duvido se aqueles que me ouvem, muita gente, não conhece o gosto de sangue na boca. Conhece. Porque às vezes até um cortezinho você, né? Você sabe. Aquilo aquilo é muito familiar a nós. O gosto de sangue está em nós. Muitas vezes, meus amigos, as pessoas, você ouve uma pancada na rua, um acidente, o que corre de gente para ver o que aconteceu é uma coisa absurda. Mas preste atenção. A maioria daquelas pessoas que vão ali não é para ajudar, não. Vão para ver o estrago. É aquela vontade, talvez até inconsciente, de ver sangue. O homem gosta disso. Por quê? Isso é devido às inúmeras batalhas, às inúmeras lutas, às inúmeras guerras, a quantidade de pessoas que já nos tiraram a vida, derramando sangue nosso, a quantidade de pessoas que nós tiramos a vida delas. O nosso passado é assim, ó, embebido em sangue. Por isso que esse sangue está nas nossas lembranças. E talvez seja por isso que certos irmãos de certas igrejas comemoram aquele famigerado drama da paixão na Semana Santa, que é uma vergonha para a humanidade. Será, foi a pergunta que nós fizemos, que durante a vida do Mestre não existiu momentos de divina beleza vivida por ele? Nós acreditamos que sim. Por que não divulgar Jesus nas bodas de Caná, juntamente com a sua gloriosa Mãe Maria? Eu ouvi um cidadão fazendo uma palestra aí, criticando o ato de Jesus nas bodas de Caná. Que Jesus, ao invés de ter transformado água em vinho, devia ter salvado pessoas. Ele estava numa festa e acabou, ele fez uma caridade ali, um milagre, e o cidadão criticando o ato de Jesus. Quem é você? Porque não divulgam Jesus ao entrar, ao entoar o hino divino e eterno
das bem-aventuranças, aquela cena maravilhosa que pode ter sido num planalto, numa planície, mas a beleza daquela cena, milhares de pessoas ali, e ele, como um verdadeiro poeta divino, entoando aquela poesia eterna das bem-aventuranças. E alguém já disse, se queimassem, se rasgassem todos os livros da face da terra e sobrasse só as bem-aventuranças, a humanidade se guiaria por elas. Porque não divulgam Jesus na maravilhosa cena do Monte Tabor, onde através da transfiguração mostrou à humanidade a beleza indescritível da energia divina? Porque não divulgam Jesus no aparecimento majestoso da sua gloriosa ressurreição, comprovando ali mesmo o que ele falou: destruam este corpo, destruam este templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. Por que não divulgam isso? Por que não divulgam Jesus no momento sublime da sua ascensão, coroado de estrelas, rodeado por legiões de anjos, entoando, tocando e cantando as mais belas canções que a humanidade tão cedo tomará conhecimento. E em uma dessas canções a letra dizia: não temais, pequeno rebanho, eu venci o mundo. Meus amigos, alguém já disse certa vez, os espíritas são os milionários da felicidade. Nós temos essa beleza à nossa disposição. Essa fonte de conhecimento jorrando cada vez mais para nos trazer a luz que vem de planos superiores. Esse presente que nosso Senhor Jesus Cristo doou à humanidade, o Consolador prometido que está em nossas mãos. Vamos estudar. Empregue um pouco do seu tempo. Você tem 24 horas por dia. Empregue uma horinha que for para estudar esta doutrina, iniciando pelas obras básicas da codificação. Estude, aprenda, busque fazer alguma coisa em seu benefício, para que, quando retornarmos à verdadeira vida, não venhamos a lamentar o tempo perdido. E olha que nós já perdemos muito tempo, mas a nossa hora está chegando. E vamos ter que retornar e prestar contas. Quando chegarmos na verdadeira vida, aquele espírito querido que nos acompanhou durante toda a nossa existência chegar na nossa frente e dizer: meu filho, o que é que você traz de bom do lugar onde você estava? Feliz daquele que não baixar a cabeça envergonhado. Feliz dele. Eu peço ao coração querido da nossa sagrada rainha, a grande e sublime Maria de Nazaré. Mãe querida, abençoe esses corações que nos ouvem.
para que eles possam abrir suas mentes e agasalhar estes ensinamentos. Abençoe seus lares, seus familiares. Que os queridos benfeitores espirituais levem a todos aqueles que se encontram acamados, doentes, atravessando alguma situação difícil em suas vidas, tenham a absoluta certeza, do jeito que o problema chegou, ele vai embora. Todo problema tem uma solução. O problema é nosso, a solução é de Deus. A nossa dificuldade é em encontrar essa solução, mas ela existe para resolver o problema. Confiem. Se liguem à espiritualidade maior. Os recursos que precisamos vêm de lá, da verdadeira vida. Nossa Senhora vos cubra de graças e que o Sagrado Mestre querido de Nazaré continue sendo o nosso farol, iluminando o nosso caminho, porque é por ali, é através dele que haveremos de conquistar a nossa felicidade. Muita luz, muita paz, sejam felizes e não esqueçam, nós somos filhos da luz, nós somos luz e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Muito obrigado, Nossa Senhora vos abençoe. Graças a Deus.